Recentemente eu coloquei um quiz para vocês responderem lá na comunidade do canal sobre qual é a temperatura que tem exatamente o mesmo valor tanto na escala Celsius quanto na escala Fahrenheit, tá? Porque isso daí é possível a gente encontrar. Essa é uma possibilidade que existe na conversão entre essas duas escalas. Existe uma temperatura que quando você medir na escala Celsius e você medir a mesma temperatura na escala Fahrenheit, elas vão dar exatamente o mesmo valor numérico. E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. A gente vai impor isso na equação que relaciona as duas escalas, que é essa daqui, né, que a gente obteve anteriormente. Temperatura na escala Fahrenheit é 9/5 da temperatura na escala Celsius mais 32. E aí o que é que eu posso fazer? Eu posso impor a essa equação que a temperatura na escala Fahrenheit seja numericamente igual à temperatura na escala Celsius e aí encontrar que valor numérico é esse que é igual nas duas escalas, certo? Então como é que eu faço isso do ponto de vista matemático? Do ponto de vista matemático, para eu impor essa condição, eu simplesmente vou chamar tanto temperatura na escala Fahrenheit como temperatura na escala Celsius da mesma variável. Essas duas incógnitas elas forem iguais a t, né? Vou chamar t, vou tirar o subscrito f e o subscrito c, então eu estou impondo que essas temperaturas são iguais. E aí eu vou tentar resolver a minha equação para essa variável t. E, caso seja possível, como é nesse caso, né, da relação das duas escalas, eu vou encontrar qual é o valor numérico que coincide nas duas escalas quando eu faço a medida, né, de uma determinada temperatura. Que valor de temperatura é esse? Relativamente simples, né? Eu vou ter uma equação de primeiro grau, tá? Aqui na esquerda, tá certo? No lugar de TF, substitui por T, já que as duas vão ser iguais, né? TF e TC. No lugar de TF, coloco T. No lugar de TC, coloco T. E agora, eu tenho T é igual a 9/5 de T mais 32. Eu vou ter que resolver essa equação para a variável T. Primeira coisa que eu tenho que fazer, né? Como eu tenho T aqui na esquerda e eu também tenho T do lado direito da minha equação, esse termo aqui que tem T, eu tenho que passar para a esquerda, né? Para fazer a operação de maneira que eu consiga isolar esse T de um dos lados da equação, certo? Então, eu vou pegar esse 9/5 de t, é um termo, né, que está somando com 32, vou pegar esse termo todo aqui, tá, e passar para o outro lado negativo. Então, vai ficar t menos 9/5 de t é igual a 32, e agora eu tenho que fazer uma subtração desses dois termos, onde eu tenho aqui, né, uma fração, tá? Então, eu vou ter que fazer uma subtração de frações. Você pode fazer o método que você achar mais conveniente, certo? O método que eu gosto de fazer é encontrar aqui uma fração equivalente, certo? Nesse primeiro termo t, de maneira que eu possa fazer a subtração de frações. Perceba que aqui eu tenho 9/5. Como é que eu introduzo aqui, né? Nesse primeiro termo, como é que eu introduzo uma fração de maneira que eu possa fazer a subtração com 9/5? Perceba que eu tenho para fazer subtração de frações, as frações têm que ter mesmo denominador. E se eu multiplicar, né, a esse t aqui, uma fração que é 5/5, vou estar multiplicando 1 a esse termo. Então, não vou estar alterando o termo, ok? Então, no lugar de t, eu reescrevo como 5/5 vezes t, certo? Ou seja, não alterei de maneira nenhuma o termo, porque 5/5 é 1 e 1 vezes t continua sendo o t que eu tinha antes, tá certo? Então, eu coloquei 5/5t menos 9/5t. E aí, perceba, né? O t eu posso colocar em evidência, eu posso fatorar. Vai ficar 5/5 menos 9/5. E aí, eu posso fazer a subtração de frações, né? Frações têm o mesmo denominador. Ele vai se repetir aqui. 5 menos 9 é menos 4. Então, aqui na minha esquerda, né, eu vou ficar com um termo que é menos 4/5t, continua igual a 32. Tá? Como eu disse, você pode fazer o método que você achar mais interessante. Tá? Pode fazer utilizando o método do MMC, né, mínimo múltiplo comum, outros métodos que existem.
eu prefiro esse método aqui de achar, né, colocar aqui multiplicando T uma fração equivalente que tenha mesmo denominador que essa fração aqui, né? Então, para eu não alterar esse termo, tem que ser, se eu quero denominador 5, então tem que ser 5 sobre 5 para ser uma multiplicação por 1. Ok. Então, vamos lá, né, resolver. Então, menos 4 quintos de t é igual a 32. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar quem é t, né? Então, eu vou passar tudo para o outro lado. Esse 5 que está aqui na parte de baixo, né, no denominador, vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 5 vezes 32. O 4 que está no numerador aqui, né, na esquerda, quando ele passar para a direita, ele vem para o denominador, né, dividido por 4, e o menos também, tá? Que seria a mesma coisa de multiplicar por menos, né, dos dois lados da equação. Então, esse lado aqui vai ficar positivo e o menos vai aparecer do outro lado, certo? Então, a minha variável t, né, que tem o mesmo valor nas duas escalas, Celsius e Fahrenheit, é dado por menos 5 vezes 32 dividido por 4. Se você fizer essas operações, você vai encontrar esse valor numérico que vai medir a mesma temperatura nas duas escalas, é exatamente quando eu tenho a temperatura de menos 40 graus, certo? Então, você encontrou qual é a temperatura que é medida com valores numéricos iguais nas duas escalas, é menos 40 graus. Se eu medir com um termômetro graduado na escala Celsius e outro termômetro graduado na escala Fahrenheit, se eu tiver nessa temperatura, os dois vão dar menos 40 graus. Perceba que eu não conseguiria, por exemplo, encontrar um valor numérico que são iguais se eu tivesse na minha relação da escala Celsius com a escala Kelvin, tá? Da escala Celsius com a escala Kelvin, isso seria impossível. Eu posso mostrar rapidamente a vocês por que isso seria impossível. Perceba aqui, né? Eu tenho a relação aqui, por exemplo, da escala Kelvin com a escala Celsius. Vamos executar a mesma imposição? Vamos impor que o valor numérico na escala Kelvin seja o valor numérico na escala Celsius. Então, esquece esse subscrito K e esse subscrito Q. Imagina que eu tenho que uma temperatura T vai ser igual a ela mesma mais 273,15, certo? Então, eu gostaria que você imaginasse qual é o número que é igual a ele mesmo mais um outro valor positivo. Esse número não existe. Tá? Esse número não existe. Não existe um número que é igual a ele mesmo mais a adição de um fator, certo? Então, não seria possível eu encontrar o mesmo valor numérico entre a escala Celsius e a escala Kelvin, mas é possível eu encontrar o mesmo valor numérico na escala Celsius e na escala Fahrenheit, pela forma matemática que as duas escalas são construídas, né? A relação matemática entre as duas, isso é possível de acontecer. Então é isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder as dúvidas que vocês tiveram. No mais, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.